Fala galera, engenheiro parmegiano na área e mais um episódio do Engie Como a Gente pra você que é engenheiro, que quer fazer engenharia ou vai se formar. Estou aqui com o Leandro, meu grande amigo e fiel escudeiro. E cara, o que é o engenheiro como a gente, Leandro? Fala pra galera aí. O Engie Como a Gente é pra você que não sabe o que vai fazer quando sair da faculdade de engenharia, basicamente. Então, meio pro fim do curso, acabou de se formar, tá ainda meio perdido... Ou ainda está escolhendo o curso, né? O que eu vou fazer? Estou pensando em fazer engenharia. Qual engenharia que eu vou fazer? Simplesmente gosta de engenharia e quer informações mais relevantes de quem está na labuta, no diário ali trabalhando. É pra gente que vocês devem apontar os seus olhos e assistirem aí, que a gente já tem bastante episódio bacana. A gente já passou por vendas, já passamos por compras, já passamos por marketing, já passamos por finanças, já passamos por um monte de coisa. Então a gente quer prover informação relevante para vocês que querem entender como funciona a jornada pós-graduação da engenharia. E aí, se vai para a parte técnica ou não, descubra. Vem aqui assistir a gente que a gente tem bastante história legal para contar para vocês. E agora, galera, vamos falar dos nossos apoiadores, né? O Espaço para eles, Pavuc Engenharia e Consultoria, uma empresa voltada para engenharia predial com foco em elevadores. Você que é síndico, administrador, gestor condominial, advogado condominial e está em dúvida sobre os seus elevadores, quer de contrato, um laudo, uma perícia, uma auditoria, ou até mesmo você que é de uma construtora ou conhece alguém que vai adquirir um elevador novo, projetar um elevador novo, acompanhar uma obra, ver se aquilo realmente está com preço condizente com o mercado, a Pavuc Engenharia te assessora em tudo isso e você vai ver que vai pagar um preço justo para o que tem de mais top no mercado, hein, pessoal? E ter clareza e segurança, obviamente. É isso aí. E aproveitando que agora nós estamos no começo falando dos nossos patrocinadores, afinal de contas, eles vêm aqui antes da gente começar esse papo, @Mônica Villani Advogados. A Mônica Villani está lá no Instagram. Ela tem o site dela, mas o Instagram que é o legal ali, cara. Todo dia ela posta conteúdo sobre direito digital. Ela vai falar sobre LGPD, vai falar sobre segurança da informação, vai falar sobre contratos. Ela vai tratar direito, mundo jurídico, do mesmo jeito que a gente. Forma fácil, sem tecniquez. A Mônica Villani não é Engie como a gente, ela é ADV como a gente. Então... segue ela lá no Instagram, @Mônica Villani Advogados, tem muita coisa legal para vocês acompanharem lá. Segue lá que tem bastante coisa. E hoje a gente trouxe quem? Apresenta o convidado pra gente, hoje Edson. Tá com o Leonardo, um cara é fera do mercado de crédito, teve uma vida acadêmica bacana, fez estágios, trabalhou... Enfim, o cara vai falar uma história bacana. Hoje é o famoso Faria Limer. Hoje temos o nosso primeiro Faria Limer. Zoeira. Conte-nos sobre seus costumes, que língua vocês falam. Condado de Faria Limer direto para o podcast. Ô, irmão, obrigado por ter vindo, tá, Léo? Eu conheci esse cara aí num congresso. Cara humilde, gente boa, tem um conhecimento ferrado do mercado de crédito, enfim. E é um engenheiro civil, né? E aí, não trabalha em obra, vai falar sobre isso pra gente. E aí, meu irmão, fala aí. Em primeiro lugar, muito obrigado por receber aqui. Parabéns pelo trabalho. Acho que esse trabalho que vocês estão fazendo hoje, eu senti muita falta lá atrás. Muito legal esse trabalho. Que dá um estalo para a galera que está começando na faculdade, que está saindo para a faculdade ou que está querendo entrar na faculdade de engenharia. Então, parabéns e espero ajudar hoje aqui um pouco. Beleza. Vamos lá, Leandro. Manda aí. Vamos começando falando aí. Quais as perguntas aí? Olha, vamos lá, Leonardo. Você hoje está trabalhando no mercado financeiro. Você é um clássico Faria Limer que está ali naquele turbilhão de informações do centro econômico financeiro da América Latina. Ontem mesmo passei por lá, cara, e é impressionante. Parece que é um país à parte. Um condado. Aquele condado da Faria Lima, né? Você é engenheiro civil, né? E você, imagino que em algum momento, quando você entrou na faculdade, você não sabia que ia estar trabalhando hoje com finanças. Né? Então, como que foi aquele estralo ou aquele momento da decisão de vou fazer engenharia civil? Eu comecei por administração.
tá? Eu comecei na faculdade de administração. Mas antes disso, eu sempre fui apaixonado pelo mercado imobiliário. Sempre amei o mercado imobiliário. Tá? Você quase cria um relacionamento pessoal com sua casa. Você tem ali um negócio. Eu morei 25 anos no mesmo apartamento. Então faz parte da sua história. Né? Eu vou casar agora no final do ano. E eu pedi assim, cara, eu acho que aquelas fotos que tira de casamento vai ser na minha casa, porque nada me representa melhor do que a casa que eu morei 25 anos. Top. Eu sou de Salvador, né? Tô em São Paulo já há 8 anos, né? Então nada me representa mais do que minha casa lá de Salvador, que eu morei 25 anos. Top. Então, e muito por isso, eu sou apaixonado pelo mercado imobiliário. Tem a ver com o dia a dia das pessoas, tem a ver de como a cidade funciona, tem a ver com mobilidade, com tudo isso. E sempre trabalhei no mercado imobiliário, né? Mesmo na faculdade de administração, né? E aí chegou um momento que a faculdade de administração não estava fazendo sentido para mim, né? E Isso foi durante a faculdade? Durante a faculdade. E assim, primeiro semestre, né? Meu irmão é aquele engenheiro de nascença, né? Meu pai formado em veterinária, mas sempre trabalhou com incorporação imobiliária, formado em veterinária. E eu resolvi mudar para o mercado imobiliário. Né, para a parte de engenharia civil, mas 100% focado no mercado imobiliário. Era o que eu queria fazer. Não era só pegada, não quero fazer engenharia civil porque eu quero construir prédio. Não era essa pegada. Vou fazer cálculo, vou gerenciar obra, pedreiro, empreiteiro. Não era só a pegada. Era mais assim a parte de planejamento, de incorporação, de pensar a cidade como um organismo mesmo. Que top, né? Cara. E foi sempre essa pegada. Eu comecei... E para chegar onde... assim, na trajetória, lógico que a gente tem que passar por todos os ambientes. Né? Então você tem que conhecer o mercado como um todo. Né? Eu estava brincando com vocês que eu sou um cara que não curto muito obra em si. Né? Eu sou engenheiro que não... Você gosta de obra, Leonardo? Cara, eu gosto ali de visitar, tal, passo um dia. Mas botar a bota e sujar na terra você não gostava? Cara, passei 2 bons ou mais anos como estagiário de obra, né? Mas eu sou um crítico, assim, cara, critico muito o formato que a gente constrói, né, no Brasil até hoje. Muito pela demanda do mercado, né? Então, se você for parar para entender o que é uma obra, né? Desculpa me atropelar, mas você bate uma laje, aí depois vai bater um contrapiso, vai bater um ponto de piso, vai bater um contrapiso, vai passar uma argamassa. Se for a parede, você vai passar uma primeira demão de massa, para depois passar uma primeira demão de tinta, para depois passar uma segunda, e só aí vai estar pronto. E se o piso não tiver muito legal com a parede, você vai lá e bota um rodapé. Não, então, eu não captei até voltar essa pergunta. Como assim? Você pegou e falou assim, eu não concordo com o modelo de... Isso não ficou... Não sei, não entendi. A gente tem um modelo de construção muito ultrapassado. É? Né? Tem muita tecnologia, tem muita drywall, tem bastante coisa diferente. Mas de engenharia civil está aberto. Tem muita coisa nova. O mercado tem um certo Dos gringos? receio. Você fala dos gringos? Tá aqui. Muita coisa tá aqui já. Né? Hoje São Paulo ou Salvador? São Paulo, Salvador, Brasil. Brasil, né? mesmo. Hoje em dia você tem prédio sendo pintado por drone. Porra. A fachada sendo pintada por drone. Mas existe algum receio do mercado. Tem muito prédio, principalmente prédio de classe A, que não gosta da parede de drywall. Porque acha que a acústica não é razoável, porque se bater ali vai estar meio oco. Então, existe um certo preconceito. Esse preconceito não é por causa que... Será que não fica mais caro ou não? Não. Se você for parar para ver, muito se perde na mão de obra. Muito se perde na mão de obra e no retrabalho. Então, por causa disso, que eu sempre fui meio crítico de obra. Mas, assim, pensando no mercado imobiliário, sempre fui um apaixonado no mercado imobiliário. Não sei se o que você está falando, eu ia fazer essa pergunta na sequência. Você acha que essa obsolescência, se é que eu posso dizer na sua opinião, da engenharia civil, ela tem a ver com tecnologia obsoleta ou com mão de obra em falta de qualificação? Se vocês forem parar para ver, vocês são engenheiros mecânicos, tá? Você faz uma fábrica, tá? E você vai fazer um carro lá. E a fábrica está parada no mesmo lugar há 100 anos, há 50 anos, e você vai fazendo melhorias naquela fábrica. Quando você fala de construção civil, mercado, principalmente imobiliário, a fábrica fica saindo de um lugar para o outro, dependendo de onde você vai fazer o prédio. Então, essas melhorias são mais difíceis. Você está implantando uma fábrica em cada canteiro de obra.
E você tem canteiro de obra lá com 10 mil pessoas, com 1.000 pessoas, com 200 pessoas, dependendo do porte da obra. Isso prejudica um pouco, assim, no meu entendimento, prejudica um pouco o mercado imobiliário. Tem muita tecnologia no mercado. Existe um preconceito no mercado e existe também a parte de custo. Tem muita coisa gringa que é muito mais caro, né? Muita coisa já se andou, mas se a gente for parar para ver, a gente constrói com bloco há quantos anos? Pode crer. E, cara, e como que você se ligou? Olha só que muito louco, né? Que você falou da administração, foi para engenharia civil, mas qual foi o momento ali nesse momento de faculdade que você, cara, vou trabalhar com incorporadora na parte estratégica. Como foi isso? Porque para mim é uma... Eu só fui entender isso agora, cara, recentemente. No episódio 5 do Flávio, que ele explicou o que era uma incorporação pra gente. Eu não sabia até então, E ele é juro. engenheiro civil de campo mesmo, ele curte, ao contrário de você, e ótimo, legal o ponto de vista seu. Eu queria saber, como que foi que você teve esse insight? Tipo, cara, eu vou fazer engenharia civil, mas eu não quero isso. Como que você tinha certeza disso? Como que você teve essa certeza, sempre mano? Sempre gostei da parte imobiliária. Housing, de incorporação. E meu pai era incorporador. Meu pai era incorporador, né? Meu pai faz o loteamento, ele não faz prédio, ele faz loteamento, condomínios horizontais, né? Veio de família, né? Veio de família um pouco, bastante, um pouco não bastante. Né? E existe, para mim, no mercado, eu trabalhei numa grande construtora, numa grande incorporadora, né? Chamada Odebrecht. Né, baiana. A gente conhece ela, né? Tiveram uns probleminhas aí, mas assim, como cultura, como empresa, ela foi fora de série. E uma coisa que eu aprendi lá... A empresa é top, a empresa é monstra. Muito. Existe uma coisa lá que existe a educação para o trabalho e a educação pelo trabalho. A educação para o trabalho é o que você aprende na faculdade, é o que você aprende no seu dia a dia, tudo com a sua família. E educação pelo trabalho, né? O que você aprende lá quando você está trabalhando de fato. Né? Eu comecei a estagiar no primeiro semestre de engenharia civil. Né? Isso foi uma parte da minha escolha de faculdade. Eu optei por uma faculdade que tivesse curso à noite. Então, desde o meu primeiro semestre de faculdade, eu estagiava durante o dia todo, de 7 às 5. Nossa. 7 da manhã às 5 da tarde. Desafiador, hein, parceiro? Doía, mas, cara, foi sensacional. Quantos anos você tinha nessa época? 19 anos, 18. O cara trabalhando o dia inteiro, desde o primeiro semestre, para poder estudar à noite. O cara tá na pegada, viu? E era sensacional, porque, tipo assim, faculdade de engenharia, além de mim, tinha outras pessoas que faziam isso, e era até engraçado, que a faculdade de engenharia era junto, o prédio era junto de mecânica, de outros cursos, e teve uma época que o semestre era junto com o pessoal de administração. Chegava o pessoal de administração todo arrumadinho e tal. Cara, chegava os engenheiros com bota de barro, tudo cagado. O pessoal da administração no ar-condicionado e chegava vocês da obra lá. A bota, que legal. Saiu o rastro da de obra. Machan para poder entrar na sala. Saiu o rastro de barro assim pelo campus da faculdade. Mas na faculdade foi bem isso. Então eu comecei a estagiar muito novo. Então eu acreditei muito nessa educação pelo trabalho, né? Como sendo algo transformador, assim. Então, mas você, mesmo assim, você deixou claro agora para nós até que foi importante o estágio, pelo jeito você pisou na obra, então sim, você teve esse momento. Eu passei 2 anos. Até para a explicação que você deu da laje ali, você... Sim. Você foi para a obra para entender como funcionava o chão de fábrica do engenheiro mecânico, né? O civil. Canteiro de obra. Você precisa entender de para você falar com estratégia, você precisa entender a operação. O básico, pelo menos, né? Exatamente. E você falou uma hora sobre essa questão da engenharia civil aqui no Brasil, né? O que você viu de matéria lá dentro da sua faculdade de engenharia civil que você conseguiu, por exemplo, aplicar logo no começo do seu estágio? Você começou a estagiar cedo. O que você conseguiu aplicar de prático das matérias logo de cara? Materiais. Ciência dos materiais. Bastante. Isso é a primeira coisa, né, que você aprende. Primeiro, isso trabalhando em obra. Né? Depois do meu estágio de obra, fui para uma parte chamada engenharia, que era um setor da empresa que ela faz a intermediação entre o projetista, né, e a obra. Então, eu dentro da empresa, eu conversava com o projetista para entregar para o pessoal de campo o projeto pronto. É isso que vocês precisam fazer.
né? E aí a gente vai mais para outra parte, né? A parte de cálculo, entende alguma coisa para conseguir conversar com o projetista que quer queira, quer não, é um expert no assunto de alto gabarito. Né? Ciências dos materiais que você fala é aqueles cálculos de tração, compressão, esforço, Tipo, de resistência estrutura. de materiais. Também. Sim. E também tem a parte de... Cara, desculpa, mas... De material mesmo de construção. Argamassa, cimento e... Enfim, tudo polímeros. que faz parte da estrutura e dos cálculos que vão ser feitos para o projeto. Exatamente. E na faculdade, cara, assim, você teve esse momento na época do estágio / faculdade, eu vi que você foi estágio. Teve algo que você, deveria ter feito mais isso, ou não deveria ter feito aquilo, ou teve algum livro, teve algum insight nesse momento, algum projeto que te marcou, tanto negativamente como positivamente? Então, eu comecei a estagiar muito cedo. Né? Então, uma coisa que eu sinto falta um pouco... Um chefe para a bunda, sei lá. Eu vivi pouco a faculdade em si. Muito pela minha decisão Sim, e tudo bem. E tudo bem. E tudo bem. E tudo bem. Tudo bem. Né? Eu vivi pouco o dia a dia da faculdade, vazio de faculdade e tal. Porque, cara, terminava a aula 10 da noite, eu tava destruído. Eu queria ir pra casa dormir, porque eu tinha que ir no outro dia, 7 da manhã, 6 e meia da manhã. Responsabilidade. Tinha que estar lá, né? E isso é muito importante. Cara, horário é tudo. Né? Horário, disciplina é tudo. Né? Tem um livro sobre livro. Esse livro eu me arrependi de não ter lido antes. Qual que é? Eu li recentemente. Comece pelo porquê. Porra, eu li esse livro. Muito bom esse livro, cara. Muito bom. Você sabe o que é que você faz e você sabe como você faz o que você faz. Mas o principal é você entender por que você faz aquilo que você faz. Então, tudo comece por isso. Né? Se você está trabalhando, estagiando numa empresa, se você está ali começando, entenda por que aquela empresa faz aquilo. Né? Que aí você vai conseguir entender o processo muito mais fácil. Pô, que ótima dica que você deu, hein, cara. E é um livro curtinho, é um livro bem gostoso. Eu li... Tem audiobook também, mano. Sim. Esse livro bem gostoso, eu li agora, no início me arrependi de não ter lido antes. Pode crer. O legal é que eu acho que inclusive a gente até chegou a conversar disso aqui, né? Você está tratando de uma abordagem diferente, mas tão interessante quanto. Quando a gente entende o porquê do que a gente está fazendo, né? No caso de uma empresa, quando a gente entende, por exemplo, como essa empresa faz dinheiro e o porquê que ela faz dinheiro daquele jeito, e quando a gente entende, inclusive, o nosso próprio porquê, você consegue alinhar isso, né? Qual que é o meu propósito? Qual que é o propósito da empresa? A gente está falando de porquês nessa hora. Eu acho que a gente consegue ganhar aderência do que a gente está fazendo. A gente trabalha mais feliz, a gente entende, enfim, por que a gente passa por alguns percalços. Eu acho bacana essa sua perspectiva. E hoje, cara, eu carrego comigo esse porquê. Hoje trabalho num setor completamente diferente, a gente vai abordar mais para frente, mas vamos sair dessa essência do porquê. Esse porquê que você colocou é muito legal, assim, e concordo com o Leandro perfeitamente, você entendo. E é algo muito profundo, né? Ainda mais quando você que vai falar na parte de empreendedorismo, né? Que você entende, quando você vai empreender, cara, se você empreender sem entender o porquê você quer, qual o valor, quais os seus objetivos, que não é fácil. Não é fácil. Né? A gente conversou com o CEO do Flow, conversando com você, conversa com um monte de... Tem conversado com outros convidados. Isso tem livros, literaturas, tem técnicas de meditação. Isso é um trabalho constante de você entender o porquê. Esse livro ajuda muito, tem audiobook e valeu pela dica, cara. Muito. O porquê ele passa por autoconhecimento, e o autoconhecimento ele não é tão trivial, né? Não. A gente às vezes acha que a gente se conhece, mas quando a gente abre a caixa de Pandora e começa a puxar o fio do novelo ali, a gente começa a entender. E vai mudando também, né, cara? Isso faz parte do processo de amadurecimento da gente na vida, né? A gente vai aprendendo, vai vivendo as coisas e a gente vai começando a se conhecer, aí a gente começa a entender os porquês, né? Mas é legal ler de uma forma estruturada, igual vocês viram no livro. Eu ainda não li, mas acho que agora não tem como não ler. Audiobook. É uma caminhada, corrida ali, audiobook, no trânsito. Ajuda, cara. Bacana. Fica a dica para vocês, pessoal. Leonardo, você então viu as matérias de engenharia na faculdade, você começou a estagiar desde cedo. O seu estágio até o final do 5º ano ou do 6º, eram 6 anos noturno? 5 anos. 5 anos noturno? Eu fiz em 4,5.
Ó, mandou bem, mano. Temos um monstro da engenharia civil acadêmica. É ele e o Danilo, né? O Danilo também é um convidado, também fez engenharia mecânica em 4 anos, mais tecnologia, mais isso e Não, aquilo ele outro. terminou em 2 anos e meio porque ele já tinha feito técnico. nossa, Nossa, um negócio também. absurdo, É, não. outro Eu não vou nem falar convidado. em quanto tempo eu me formei aqui, porque eu vou deixar pra contar na hora que tiver no episódio 30, aí não tem problema. Você estagiou até o fim do seu 5º ano? Até o fim do meu 5º ano. Sempre com engenharia civil. Sempre com engenharia civil. No começo da faculdade já você começou a estagiar, né? Porque a gente tem um perfil, ou a gente conhece um perfil de estudantes que normalmente vai fazer estágio do meio para o fim da faculdade, que muitas faculdades não... Vai fazer estágio do meio para o fim da faculdade, porque muitas faculdades não permitem, muitas empresas não contratam um perfil tão júnior, e às vezes eles simplesmente não estão ali, escolhendo o que querem, ainda não decidiram para o mercado. Então, essa experiência da migração para o mercado de trabalho praticamente não houve, você já praticamente foi. Exatamente. Aí acabou a faculdade. Exato. Você recebeu um diploma, você deve ter... Você tirou CREA? Tirei CREA. Tirou CREA e aí você continuou na engenharia civil? Continuei na engenharia civil, me formei num período muito turbulento, aquele período de 2015 que foi tipo todas as construtoras quebrando, foi assim um pico. Foi a época da Lava Jato? Pico da Lava Jato. Foi o pico da Lava Jato com o impeachment da Dilma rolando. Eu tava na plataforma de petróleo. Foi pior momento assim de para se formar, né? Então, mas aí eu continuei, trabalhava numa grande empresa, né? Saí, né? E comecei a sair de uma empresa gigante, né? Que você tem toda a estrutura, que você tem tudo ali na mão, e fui para uma empresa que era eu, mais mestre de obra, pessoal e 10 pessoas no interior da Bahia. A empresa era sua? Não, ainda não. Você foi para uma empresa menor? Isso. Mas por que foi essa escolha de uma empresa menor? Foi porque não deu mais? Como é que aconteceu? Como que foi isso? Mercado mesmo. O mercado estava bem ruim. Tomou uma invertida e aí foi uma pequena... Isso era uma pequena construtora? Exato. Era um consórcio pequeno, estava fazendo loteamento, né? E isso foi bem engraçado. Eu saí da em 2016, entrei lá em 2016 e comecei a fazer também, em paralelo, algumas obrinhas também de obra, reforma, como autônomo mesmo depois. Cara, mas não estava feliz no meu negócio. Pô, então, então ele era engenheiro civil, você era engenheiro civil raiz. Não, ele fez. Você não gosta da obra, mas você passou pela estrada da obra. Tu foi pra dentro. Exato, não pode recuar essa hora, não. Tava ali no mar. E aí foi um negócio que eu tive. Réveillon 2016, 2017, 3, 2, 1, virou o ano. Eu pensei comigo mesmo, cara, vou morar em São Paulo. Foi assim mesmo? Te juro. Vou morar em São Paulo. Dia 12 de janeiro comprei uma passagem só de ida. E pousei em Campinas. Meu irmão morava aqui. Meu primo morava aqui. Te deu moral. Passei 6 meses ali dormindo no sofá e tal. Mas foi, cara, uma das melhores épocas da minha vida, assim. Era muito gostoso morar com a turma, né? E aí depois foi começando, crescendo aqui em São Paulo. Montei uma empresa de gestão de patrimônio com sócio. Aí já começou. Então, quando você veio para São Paulo, aí começou a ir para o setor financeiro, já numa parte mais estratégica. Começou assim mexer com a grana. Começou um pouco na engenharia, aí começou a entrar uma parte de investidor. Deixa eu só fazer uma interrupção, até para antes da sua pergunta, que é interessante, mas só que eu vou fazer um pré. Por que você veio para São Paulo? Né? E aí, depois que você chegou em São Paulo, como que foi essa migração? Boa pergunta. Salvador, Bahia, se você for parar para olhar para trás, Odebrecht, OAS, as grandes construtoras que foram muito afetadas são baianas. Então, a crise de 2015 afetou muito pesado, muito forte. Certo. Né? Então, tem diversos amigos meus conhecidos, né, que se formaram em engenharia e nunca atuaram na área porque não tinha mercado de trabalho. Uma pena, né? Certo. E entendendo que o mercado daqui era mais amplo, e eu sempre gostei de empreender. Sempre gostei. Meu primeiro trabalho como empresário, eu devia ter 17 anos, que foi vendendo tipo peça de oficina de carro, né, seminova, usada.
rolo lá que meu pai fez. E ele, cara, me ajuda a vender essas peças aqui. E eu saí vendendo por aí. E eu sempre gostei de empreender. E aí foi que eu decidi vir morar em São Paulo. Meu irmão estava aqui, tinha um primo aqui e gostava da cidade. E eu queria sair, né? Eu queria abrir o horizonte bastante. Você curtia São Paulo? Amo São Paulo. E eu querendo sair daqui. Você fala do Rio, eu amo o Rio. É uma cidade que, se você está disposto, ela vai tirar, sabe, te dar oportunidade. Voltando para a pergunta do Edson, né? E vamos lá, aí você chegou aqui em São Paulo, empreendeu, entendi o motivo de você vir para São Paulo, fez total sentido. O Salvador a Bahia tava meio quebrado. Aí tu falou, vou para São Paulo, que lá é alguém, lá é o mercado, lá que o dinheiro roda. Aí tu veio para cá. E quando você começou, falou, cara, agora eu vou ir para o mercado financeiro. Quando você começou mexer com a grana, mano? Foi interessante, que aí a gente abriu uma gestora de patrimônio. A gente tomava conta de imóvel de gente que tinha bastante imóvel. Parte desde decoração do apartamento, que entrava muito a parte civil, né? Isso você fez com o conhecimento que você ganhou trabalhando... Em obra. Em obra, certo. É. E aí, quando eu cheguei aqui, o que é a Selic? O que é um CDI? O que é um CDB? E eu ficava assim, que eu sabia, mas de uma forma bem rasa, né? Isso deviam ensinar pra gente no ensino fundamental, cara. Sim, tenho Também acho. Fiz a pós-graduação em mercado financeiro, me apaixonei. E foi nesse momento, foi quando você começou a ir, aí você começou a entender e falou, vou fazer uma pós. E me apaixonei pelo mercado financeiro, né? Me apaixonei e tentei fazer um projeto social para... chama Economia na Escola, né? Justamente para a gente ensinar conceitos básicos de economia para a turma de colégio público, né? A gente deu uma segurada nesse projeto, né? Eu fiz com mais um colega da pós por causa da pandemia, né? Isso foi em 2018. Vamos fazer junto isso aí, vamos voltar a retornar mais isso aí, como a gente vai junto isso aí, ué. E aí muita iniciativa, cara. E aí nossa ideia era justamente o que é que passa ali no jornal, né? O que é a Selic, né? Que o pessoal se reúne a cada tantos dias para definir IPCA, a Selic meta. IPCA, né? O que é GPDI, IGPM, INCC, né? E eu me apaixonei pelo mercado. Né? E cheguei quase a ir para qualquer fundo, mas eu gostava de empreender. Aí nessa hora, então você chegou aqui em São Paulo, foi para Campinas, aí começou com o seu conhecimento, pelo que você é um cara esperto, é um cara que sempre tava com o olho, não dava bobeira, via a oportunidade, aí você, quer saber, vou fazer uma pós em finanças. Exato. Fez a pós e aí você já começou... E aí? O Leonardo parece eu, cara. Fica curioso para saber as coisas e não quer fazer curso de 2 horas. Vai fazer uma pós de 2 anos. Nessa brincadeira já tô terminando minha 3ª, cara. Não aguento mais. E a gente, com o nicho imobiliário, a gente acabou se relacionando com muitas administradoras de condomínio, muitas construtoras, e a gente identificou que o nicho imobiliário de condomínio já pronto é muito carente de crédito, né? O nicho que movimenta 165 bi, né, entre recebível de condomínio é um mercado gigantesco. E é uma pessoa que não tinha crédito, não tinha acesso ao crédito. Preciso de um financiamento para reformar a minha fachada. Preciso de um financiamento para fazer uma portaria legal, para botar painel solar. Tantas alternativas. E sabe por quê? Eu vou até, adendo, você já continua, falar pro Leandro entender. O mercado condominial, apesar de ser uma empresa e ter muita grana, é uma associação, uma ONG, não tem fins lucrativos. E os bancos vê eles como alto risco para prestar grana. E às vezes o cara tem que fazer grandes investimentos, vou falar por elevador, né, que é o meu ramo, por isso que a gente conheceu do mercado condominial, o cara vai fazer uma moderação de 1 milhão, 1,5 milhão, de 4, 5, 6, 8, 10, 12 elevadores. E aí o cara não tem onde tirar essa grana. Nenhum banco investe nele. Aí ele tem que fazer o acordo com a empresa. A empresa que não contrata ali, aperta a mão, e a empresa que coloca ali, que é a empresa de elevadores, no caso, que é o meu, que assumiu o risco. Não, vamos parcelar para você perder de vista e vamos embora, porque eu confio, né? Porque o mercado, que eu quero dizer é o seguinte, o mercado condominial é um bom pagador. Excelente. Um bom pagador, excelente pagador. Excelente. Só que os bancos tradicionais não vê isso, porque não tem lucro. Aí a pergunta que eu vou fazer para vocês, até para o pessoal da gente entender. Se o condomínio é um bom pagador, como é que o condomínio faz dinheiro para pagar?
você tem lá diversos condôminos que estão nessa associação chamada condomínio, é todo mundo sócio daquilo ali, né? Eu brinco muito que o condomínio é uma mesa de bar, né? Sentou nós 3 aqui, cada um pediu uma cerveja, pediu um guaraná, veio a conta no final do mês, rateou para todo mundo, e aquilo é o condomínio. O condomínio é uma caixa vazia que consome luz, salário, água, tudo, e depois é rateado por todo mundo. E então quem paga no fim do dia a conta é o condômino, é quem está pagando aluguel, quem está pagando condomínio, quem tá, principalmente condomínio, né? Isso, que é o que eu acho que vai para o fundo. É a arrecadação do prédio, né? É o condomínio. E a gente identificou esse nicho muito carente de crédito e necessitado de crédito, né? E hoje a minha empresa, a Estaiada, a gente faz crédito para condomínio, exclusivamente nesse segmento. Você então pegou a sua experiência da engenharia civil, foi para a prática, depois se interessou pelo mercado financeiro, foi poder estudar, juntou para você o melhor dos dois mundos, né? Como que eu posso usar conhecimento de finanças aplicado a real estate, né? A mercado imobiliário focado em condomínios para poder trabalhar. O que você acha que no fim do dia, tentando pegar um gancho com o que você viu na faculdade, né? O que você acha que foi o maior ganho que você teve para a sua vida profissional do curso de engenharia? Você acha que ele foi técnico ou você acha que foi uma questão mais conceitual da engenharia no que tange, por exemplo, raciocínio lógico, pensamento analítico? Como que você vê? Eu gosto muito de empreender, né? Eu acho que qualquer empresa, o empresário, ele tem que pensar 24 horas por dia em 2 coisas: pessoas e processos. Eu até vi um podcast do Justus falando disso. Pessoas e processos o tempo todo, né? Você pode ter 30 gênios na sua empresa, mas se você não tiver um processo fluido, vão ficar 30 gênios batendo cabeça. Cada um fazendo do seu jeito. Cada um fazendo do seu jeito, se você não tiver um processo fluido, né? Você pode ter um processo redondíssimo, mas se você não tiver a pessoa certa naquele lugar ali do processo, o processo vai dar uma saída errada. Então, a engenharia veio a calhar muito nisso. Eu passo o dia inteiro pensando em processo. Chega o cara, atende o condomínio, coleta a documentação, vai para o cara que faz a análise de crédito, depois vai para a pessoa que faz a parte de contrato. Então o processo tem que estar muito redondo e as pessoas certas no lugar certo do processo. Aquela pessoa pode ser excelente, mas se ela não estiver no lugar bom dela, não vai perder a criativa. É muito difícil contratar. Muda ela de área, vê outro lugar. Mas o curso de engenharia veio agregar muito na parte de formar o processo perfeito. E outra coisa muito interessante, para a parte de crédito, eu faço muito crédito para prédio que quer fazer uma reforma, por exemplo. Então, a reforma vai ser mais longa, talvez ele não precise ali do dinheiro na hora ali, 500 mil de vez. Eu, entendendo de engenharia, vou fazendo o que a gente chama de tranches. Vou liberando o dinheiro à medida que o condomínio vai precisando, conforme o andamento da obra dele. Né? Mas a gente presta tanto para obra, quanto para painel solar, quanto diversas outras finalidades. Mas o principal que a engenharia veio agregar para mim foi a parte de processo, montar o processo ali. Legal. E é o que eu passo 24 horas do dia pensando. Ajudou, inclusive, quando você foi fazer a pós-graduação em finanças? Muito. Parte de cálculo. Né? Parte de cálculo para mim foi... E era engraçado que pós-graduação em finanças, eu tinha uns amigos lá que boa parte era advogado e eu era engenheiro. Eu sou péssimo na parte de leitura, sou muito ruim. Então era um trabalho de 4 mãos ali na pós, que os advogados me ajudavam e eles eram péssimos na parte de cálculo, né, que eu sempre gostei bastante e ajudava eles. Tem um negócio que você falou que foi bacana, né? Que você estava sendo engenheiro civil, trabalhou numa grande companhia, depois você foi numa pequena empresa e entendeu o mercado, que você pegou um know-how, veio para São Paulo, você poderia sim entrar numa outra construtora e ia voar, só que você viu que você não gostou. E algo muito bacana, que você teve mais medo de se frustrar do que fracassar. Porque são grandes demônios de todos nós, né? Todo mundo, putz, se eu sair daqui eu vou ficar desempregado, o meu emprego é o emprego do que eu ganho, sei lá, tenho um carro, ganho 12, 7 mil, enfim, tem um monte de benefício, mas a frustração, galera,
é um grande demônio também que ela te consome a médio e longo prazo. E a sensação de não ter tentado, ainda mais quando você é jovem, como ele foi, não se aventurar e ir pra... Sim, cara, você tem que se aventurar, você tem que morar com uma galera, você tem que, como ele fez. Ao contrário da gente, a gente morou em república, mas ele morou numa república pós e é isso, né? Então você tem que fazer isso, cara. E se arriscar, sim. Ainda mais quando você é jovem, que você não tem filho ainda, que você tá com gás, tá com energia. Pô, cara, tá com uma ideia? Vai pra cima. Eu não tô pra você largar tudo. Não tô pra você largar, não. Falar pro seu chefe, vai tomar. Mas seja esperto que a frustração ela é tão perigosa e tão danosa como o medo de fracassar. Sim, o medo de errar trava a gente, cara. Exato. Isso aí. E aí, daqui a pouco, a gente tá com 40, 50, 60 anos, olhando pra trás e fala, cara, podia ter feito isso. Né? Não é exatamente se arrependendo do que tem no momento, mas, pô, por que eu não tentei fazer aquilo se eu queria, né? Essa dor da dúvida, eu acho que é pior do que a dor do fracasso, né? Exatamente, essa mano. Dor da dúvida, é isso que eu quero dizer pra você, velho. É isso. E falar pra você, galera, esse negócio, acho que eu gostaria de falar, a gente tem a galera que vai investir, vai empreender, aí chama alguém e o cara, qual o payback, qual é a análise, e quanto tem que colocar. Mas é bem assim, cara. Tem hora que, ó, é na veia, você tem que ir pra cima, ainda mais aqui no Brasil. É se jogar do avião, pegar o paraquedas lá e montar ele e ainda manobrar ele, né? A gente não tá falando aqui que é pra qualquer coisa fechar o olho e vai fazendo. Não é isso, não é isso. Não é isso, pessoal. Tem uma visão analítica de processo, mas sim, cara, mas também ficar pensando muito, como muitos youtubers, ficar, vou analisar, vou fazer isso. Não, cara, às vezes eu não... Pelo menos a minha experiência como empreendedor, depois eu vou passar para você, eu gostaria que você desse e falasse sobre isso. Não tem tanta... Não teve análise, mas era uma análise... Pô, dá para ir. Isso aqui, se der... Foi uma conta mais padaria ali. Eu acho que nessa hora, cara, acho que vou até levantar o gancho pro Leonardo falar, né? A gente tem a parte hard e a outra soft quando você vai tomar uma decisão, né? A parte hard, né, que é a parte analítica da coisa, sim, cara, você tem que fazer estudo de mercado, você tem que fazer análise de payback, você tem que fazer ver se os números se conversam e ver se a conta fecha. Porque, cara, a mesma coisa, vou abrir um posto de gasolina. Quanto você tem no bolso? R$1.000, irmão. Não dá. Um abraço. Né? Agora, tem uma parte da análise que é a veia empreendedora, é o sentimento. Que eu acho que eu represento isso como 70% a 80%, porque depois sua opinião aí. O empreendedor é o cara que ele vai fazer acontecer, né? Queria a sua opinião a respeito disso. Como que é essa questão do empreendedorismo cara, eu vou pra cima? O que passa na sua cabeça e o que você puxa aí do seu background de engenharia nessas horas de tomar essa decisão de eu vou fazer acontecer? Tem um termo americano que hoje as empresas estão olhando bastante, é o grit, né? O Lehman falou disso recentemente, que é justamente a perseverança. Cara, você não vai dar certo na primeira, principalmente empreendendo, talvez na segunda, mas vai, que vai valer a pena o processo. É a perseverança de você estar ali junto. Pode ser que dê certo na primeira, pode ser que dê certo na primeira. Né? Não existe uma regra. Né? Pode ser que não dê certo na 10ª, pode ser que não dê certo. Mas vai ali perseverando, que tudo é um processo. Tudo é um aprendizado. Né? O pior é você largar no meio do caminho. É a desistência. Né? Todo cara que a gente fala louco, né? Que teve sucesso, um dia foi um louco. Né? Um dia foi apenas um louco. Né? Mas essa de você estar ali junto, de você estar correndo atrás, de você estar olhando e aprendendo, né? Eu sou um cara que... Eu apanho muito, assim, porque eu sou muito faz, vai, bora. E... Eu sou igual a você em relação a isso. Eu sou muito vai, bora, né? Eu tenho um sócio que é mais calma, mais pé no freio, né? Isso é legal que controla ali. Eu sou mais vai, bora. E depois a gente resolve. E depois a gente vai aprender com o processo e depois a gente resolve. Acho que eu sou um pouco de você também. Não tem nada que não tenha solução. Eu sou igual seu sócio. Inclusive a gente sabe disso. Eu sou o cara que vai. Não tem nada que não tenha solução. Não tem nada que não tenha solução. Pegando esse gancho, né? Você é muito vai, faz.
E depois falam que baiano é tranquilo, né? Exato. Depois falam que baiano é tranquilo, é devagar. Olha isso aí, bicho. É mais acelerado que eu, cara. Ô, Leonardo, fala uma coisa. Nesse vai, vamos fazer a coisa acontecer, depois a gente se vira. A gente sabe que o sucesso não é linear. E nem só de ups a gente vive. Você pode contar alguma história pra gente do que deu errado aí, por exemplo? Coisa que você se arrepende ou simplesmente os escorregão que você tomou? Você tomou essa canelada. Porque a gente simplesmente não erra, a gente aprende. A gente aprende. Né? Se a gente for sábio, a gente aprende. Exato. O que você tomou de tombo aí, cara, nesse meio do caminho? Muita coisa que eu deveria ter feito uma diligência maior em tal contrato, em tal assunto, que na hora ali eu falei, bora, que depois deu um probleminha Você chato. confiou demais. Deu um probleminha chato lá na frente, que por qualquer medida de diligência, de qualquer coisa, ele poderia ter sido evitado, mas aí vai muito, cara, vamos ter humildade e maturidade, sim, Errei. tenho 32 anos. Não é novão. Né? Então, comecei a empreender com 26. Então, lógico que vai nesse meio tempo ter imaturidade, ter alguma coisa, né? Mas aquilo dali tem que te servir de aprendizado, de muitas formas. Né? Então, teve muita coisa que eu era para ter olhado com mais cuidado para algum contrato, para algum cliente, que eu não olhei, que prejudicou a gente lá na frente um pouco. Mas você aprendeu, você foi sábio, aprendeu, e agora aí no próximo você já meio que vou dar mais mole. Sim, total. E sabendo, né, agora já tomou tropeço, muita coisa, a maioria deu certo, senão você não tinha chegado onde você chegou. A molecada deve estar olhando pra gente, né, pra você principalmente, que tá aí contando sua história e pensando, cara, né, o que você passaria pra essa turma de dica pra faça por esse caminho, né? Ou não faça por aí, para quem está na faculdade nesse instante. Se eu pudesse dar um conselho pro Leonardo que estava na faculdade, para a turma que está assistindo a gente poder se inspirar. Se você tem dúvida daquilo, se você não tem tesão por aquilo, se você tá... Não vai, velho. Se você tá com 2 pés atrás, confie no seu instinto. Confie muito no seu instinto, independente da sua idade. Né? Lógico que instinto é igual uma academia, né? Você vai ali exercitando. Né? Então, cara, eu tive um chefe que eu não sei da onde o cara tinha um 6º, 7º, 8º, 5º, total, todos os Cavaleiro do sentidos. Zodíaco, o cara só ceia. O cara tava ali e ele sempre ia onde doía. Né? Ele sempre ia onde eu não tinha visto. Né? Então, acredite nos seus instintos e faça as coisas com tesão, faça bem feito. Né? Uma coisa que eu falo muito lá no escritório, independente com que você trabalhe, né? Independente do que, você é um resolvedor de problema. Você é pago, sendo bem duro aqui, você é pago para resolver problema. Se você tem uma ideia e você não tem a solução para aquela ideia, primeiro, se você tiver uma ideia, traga a solução junto. Né? Então, você é um médico, resolve um problema de saúde, um gari resolve um problema sanitário, um engenheiro resolve um problema habitacional, de energia, de tudo. Então, acima de tudo, acima de engenheiro, médico, administrador, de tudo, você é um resolvedor de problema. Então, pense nisso sempre. Né? Não adianta você ter uma ideia se você não tem a solução do problema que aquela ideia vai gerar. Né? E não trate problema como uma coisa ruim. Se a gente trabalha, porque existe um problema que a gente precisa. Problema gera oportunidade. Né? O problema está aí. Né? Você vai crescer em cima daquele problema. Então o problema é a fonte de toda oportunidade, é o problema. Legal. Eu queria complementar o que você falou. Eu fui no congresso esses dias e escutei um cara bravo aí, o Carpart. Ele é o dono da GKI. Você já chega no mercado econômico, você tá ligado? O cara é bravão. Enfim, advogado. Ele falou um negócio bacana e eu levei pra mim. Uma crítica construtiva de quem não construiu nada, mano. Serve pra... Não, se chama inveja. Exato. Não serve pra nada. Cara. Então assim, galera, se você tá empreendendo e alguém começa a te criticar, é inveja. Porque o cara não teve a mãe de fazer, o cara não foi você. Aí ele vai falar que tá ruim, que tá isso, tá aquilo outro. Então, galera, vai pra cima. Um ótimo exemplo.
aí que a gente colocou hoje aí, né? De empreendedorismo, empreendedor. Tá aí na Faria Lima nadando com os tubarões. Cara, faz uma pergunta. Faça a sua pergunta, Leandro. A Faria Lima, né? Eu vou fazer 2 perguntas. Me conta o que é morar na Faria Lima. O pessoal deve estar vendo a gente falando, né? O Condado da Faria Lima, Condado da Faria Lima. Eu falei mais cedo, né? Que parece que é um país à parte. Me conta um pouco daquela vida na Faria Lima de quem tá lá dentro. É engraçado. Eu morava antes na Vila Leopoldina, que é um pouco mais lá em cima. Zona Oeste. Exato. E hoje eu moro e trabalho no Itaim-Bibi, né? No pico. Existe toda esse folclore da Faria Lima, né? Folclore. Mas eu brinco, cara, parece uma vila. Não sei se vocês já moraram em cidade de interior pequena. Todo mundo se conhece. Não, e tipo, eu saio pra andar no mesmo horário, saio pra ir trabalhando, andando pro escritório. Daqui a pouco você cruza aquela pessoa um dia, cruza aquela pessoa do segundo. Terceiro, 4 dias, você tá dando bom dia. Pra quem você não conhece, bom dia, boa tarde e tal. Tá cumprimentando gente que você não conhece. Então é o condado, né, o pessoal fala. Você tem seu copo Stanley? Não. Uma pergunta boa que eu tava conversando com o Leandro, e aí eu vou falar, né, Leandro, e você Manda vai bala. complementar. E aí, como que é? Rola as festas do Lobo de Wall Street? Cara, eu sou muito pacato, assim. Eu sou um cara meio pacato. Eu vou fazer uma eu pergunta mais participo. ampla. Vou fazer uma pergunta mais ampla. O Condado da Faria Lima é um grande filme de Lobo de Wall Street? Cara, é um cenário à parte do Brasil. É um cenário à parte do Brasil. E tem esses malucos aí? Tem. Porque o que está por trás da minha pergunta também é principalmente ali é todo dia baleia comendo peixe? Tubarão, Quando eu no caso. falo é tubarão comendo peixinho pequeno, Dia, tarde, ali noite. o tubarão não perdoa a carpinha que tá passeando. Dia tarde. Imagine que minha empresa é pequena. Imagine esses E grandes você curte esse bancos. ambiente, né, irmão? Cara, eu sempre penso em fazer o meu. Assim, eu penso ali, o meu negócio tá aqui, eu Tu é o crio tubarão, o meu né? negócio como um filho, né? Eu crio, sabe, ali cuidando bem, regando todo dia, né? Então vai ter gente olhando, vai ter gente querendo uma competição meio desleal, né? Então vai ali. Cara, eu nunca trabalhei nessas grandes instituições financeiras, esses bancos, mas imagino que seja uma loucura grande ali, imagina, muito né? mais acentuada do que o meu negócio, né? Muito mais. Mas é um mercado muito interessante, assim. Você tá ali, você respirar aquilo ali é uma loucura. E realmente São Paulo é a cidade que não dorme. Que São maneiro. Paulo é a cidade que não dorme. É bacana porque, assim, eu ouvi essas histórias, né? Por que eu fiz a pergunta? Porque, cara, a Faria Lima, principalmente, é o lugar onde as coisas acontecem, cara, no condado ali, né? É onde os grandes contratos são fechados, é onde um volume de dinheiro absurdo rola. Para quem estiver assistindo a gente que não for de São Paulo, de repente é de outro estado, ou é de alguma cidade do interior que nunca veio, não conhece essa expressão condado da Faria Lima, ali basicamente estão concentradas as principais empresas do Brasil e com o maior volume financeiro envolvido, né? Onde o dinheiro Você tem um tá, patinete elétrico? cara. Você tem um patinete elétrico? Não. Você não tem aquele monociclo elétrico assim, lá? sabe Aquilo ali é um assim? absurdo. Como é que anda num negócio daquele? Cara, eu já Maluco. tive um patinete elétrico. Sério? Né? Assim, outro dia eu conto com mais detalhe, mas eu vendi porque eu tomei um tombo absurdo. E aonde foi esse cara. tombo? Foi no cruzamento da... Foi no cruzamento da Hélio Pellegrino com a Santo Amaro, bem no Faria cruzamento do Burger King. Ele era Faria Lima. Eu era Faria Lima, cara. Eu fiquei ali 1 ano e eu tomei um tombo, cara, que eu voei longe. Aí eu falei, cara, vim dessa porra. Engraçado, velho. Saco Mas cheio. é um lugar assim pujante o tempo inteiro. É um lugar que você vai passar 3 da Os manhã. restaurantes dos restaurantes foda. Restaurantes enfim. maravilhosos, né? E você vai passar 3 da manhã, vai ter um bocado de luz de escritório Vai ter. acesa de gente ali no viradão. Legal. Fazendo os PowerPoint de M&A. Muito. Mano, estamos terminando. Cara, se deixar, só da Faria Lima a gente fica mais uma hora falando um dia aqui. a gente vai vir outros caras também do mercado financeiro em breve. Um dia a gente vai fazer um... Vamos fazer um pool aqui pool aí. de gente boa do mercado financeiro da Faria Lima para botar todo mundo na mesa. E, galera, estamos chegando no fim do programa. Que programa top. Que
aula que a gente recebeu aqui do Leonardo, cara, engenheiro civil, trabalhou em obra e não gosta de obra aí. E hoje trabalha no mercado condominial, no mercado de condomínios, fazendo empréstimos, né, fornecendo crédito, né, para síndicos, moradores, condôminos, né, que querem fazer grandes obras. Cara, muito obrigado. É Estaiada, tá? Para quem quer entender mais, eu vou passar o espaço para ele. Muito obrigado aí, cara, por ter vindo. Obrigado, tá? Valeu aí. Obrigado a vocês. O irmão gêmeo de Obrigado pela Ativar aí. Valeu, Leonardo. Leonardo, passa o seu arroba aí. Quem quiser entrar em contato fala com um pouco aí você. da Estaiada aí. É isso aí, mano. Estaiada Crédito, ela veio justamente para democratizar essa parte do acesso do condomínio ao crédito. Quem quiser conhecer um pouco mais, quem quiser implantar uma portaria eletrônica, botar painel solar, obra, reforma no seu condomínio, @Estaiada Crédito, a gente vai estar disponível, a gente vai estar à disposição para resolver e antecipar o sonho do seu condomínio. Aí, ó. Top. Gente, muito obrigado. Este foi o episódio 10 e semana que vem a gente volta com mais um convidado fantástico para contar mais uma história fantástica e servir de inspiração para você, estudante de engenharia ou recém-formado na faculdade de engenharia que está querendo entender quais são as opções e possibilidades que vocês têm através de gente como a gente, através de Engie como a gente, que está contando suas histórias reais da vida do dia a dia. Fique esperto. Sem aquele papo de coach, né? Sem papo de coaching, esse papo de motivação de palco. Gente, aqui não tem essa não. E se você não tiver assistido esse episódio completo e não assistir o próximo, você vai tomar pau de cálculo. Até a próxima, pessoal. Tchau. Abraço. Abraço.